E ontem foi noite de Oscar, a maior premiação mundial do cinema, mas o que vai ficar marcado na memória do telespectador, mais do que filmes e discursos de agradecimento, foi o tapa dado pelo ator Will Smith no comediante Chris Rock. Na hora, muita gente não entendeu o que estava acontecendo, mas é que o ator ficou irritado com a piada que o comediante fez com a doença que a mulher de Will tem, alopécia. Você está vendo aí nessas imagens, o ator ficou bastante irritado. Mas o que é alopécia? Quem conversa com a gente sobre essa doença agora é a dermatologista a doutora Naira Lima. Oi, doutora, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, obrigada. Prazer é meu. Doutora, vamos começar definindo o que é, né? Porque pela reação do ator aí, a gente viu que é uma coisa que as pessoas sofrem, Mexe né, muito de com a ter pessoa. alopécia. A alopécia é um termo generalista para a perda de pelos, de forma Sim. geral. No caso da esposa dele, ela tem alopecia areata, que é uma doença autoimune. Ocorre uma inflamação do folículo piloso e podem ocorrer perdas de pelos, tanto localizadas, com plaquinhas arredondadas, geralmente, fazendo foco único ou multifocal, e algumas vezes apresenta uma forma de perda total do couro cabeludo ou universal, que acomete todos os pelos do corpo. A senhora Então, estava falando de que já atendeu uma paciente que não tinha sobrancelha. Imagina uma situação dessa nos dias de hoje. E para a mulher, então, acaba impactando muito, né? Sim. Então, ela ficou abalada com o diagnóstico, mas ao mesmo tempo aliviada, porque a gente já sabe que tem como tratar. Sim, eu queria exatamente que a senhora falasse sobre isso, a cura, os tratamentos, a medicação. Então, é interessante que o paciente tenha o conhecimento sobre a doença, porque Sim. tem que buscar ajuda quanto antes melhor. Existem formas de tratamento com medicações tópicas, ajuda a melhorar aquela resposta inflamatória, voltar a nascer pelo, e medicações orais. Ela é uma doença que consegue ser controlada, ela não tem uma evolução previsível, varia de Sim. paciente para paciente, e não há uma forma de prevenção, infelizmente. Qualquer pessoa, qualquer idade, Qualquer pessoa homem, de qualquer mulher. idade. É muito comum que aconteça em crianças, mas também em adultos. Então, aparecendo isso como é autoimune, é importante que a gente investigue outras doenças autoimunes também. Doutora, a gente viu muita gente aproveitar sua presença aqui para falar disso. Agora, durante a pandemia, né? Com queda de cabelo, Sim. né? Pessoas com alto nível de estresse ou até em decorrência da doença. A senhora atendeu pacientes assim também? Nossa, bastante na pandemia. No caso da alopecia areata, há uma certa, é genético, mas há uma certa influência de fatores estressantes. Sim. Sejam perdas pessoais ou estresses mesmo, que isso na pandemia foi muito acentuado. Então, quem tinha aquele genético serviu de gatilho para a abertura do quadro. Mas também houveram outros tipos de queda relacionados à própria Covid, que aumenta a resposta inflamatória do corpo e faz o eflúvio telógeno. Aí vai entrar numa outra seara de alopécias. Essa que a gente está vendo aqui no cabelo é um homem, né? Na imagem? Não dá para a gente distinguir assim? Isso. Assim, o ideal é que a gente faça um exame chamado pelo dermatoscópio e que a gente faça a tricoscopia. Algumas vezes é necessário que se faça a biópsia para definir a origem dessa queda. Essas placas isoladinhas pode ser sim um caso de alopecia areata. Modalidade. Isso. Quais os tipos, doutora, de alopecia? Ela falou no tipo, né? Falou da outra que pode atingir outras partes do corpo. A mais comum é a alopecia androgenética, que é aquela que aumenta a entradinha no homem, faz aquele aspecto de coroa em cima, deixa aquele cabelinho ralo na mulher. Essa é a mais comum, é a que a gente mais pega no consultório. A areata já é mais relacionada com a autoimunidade. E existem também outros tipos que fazem cicatrizes. No caso da areata, não faz cicatriz no folículo, por isso que é possível que a gente repile aquela plaquinha. E é possível, por exemplo, no caso das mulheres, a gente tem uma audiência muito grande das mulheres, quando estão mais na menopausa, doutora, a gente vê que algumas mulheres perdem cabelo, a gente encontra pessoas que dizem, não, são cabelinhos que estão nascendo, é possível? Sim, na verdade, na menopausa, na velhice de forma geral, o couro cabeludo também envelhece. Sim. Então, há uma rarefação desse pelo do couro cabeludo. Mas se isso está evoluindo de uma forma diferente do esperado, é interessante visitar o dermatologista para que haja uma definição, se realmente só é algo fisiológico ou se existe algum outro tipo de doença cometendo. Pode ser uma alopecia fibrosante frontal, que dá uma sensação de aumento do tamanho da testa, e esses pelinhos que ficam isolados na testa. Então, é interessante que se faça uma avaliação. E nada de se automedicar, né, doutora? Que a gente chega no supermercado, a gente vê que tem toda uma linha de E sempre tem alguém que dá um conselho, né? Sim, sim. E é interessante que você realmente faça essa investigação o quanto antes, porque o prognóstico sempre é melhor quando é tratado precocemente. É caro, doutora, tratar com a dermatologista, porque isso acaba levando as pessoas a
A pessoa acaba caro, gastando, exato. acaba gastando mais fazendo por conta, porque acaba não resolvendo e só postergando aquele problema, postergando o tratamento. Mas é medicamentoso? Medicamentoso, na maioria dos casos, sim. Dos casos. E ligado muito à autoestima, né, doutora? A gente Nossa, começou mexe falando muito, disso. e acaba mexendo com toda a estrutura familiar, que foi o que aconteceu lá no episódio do Oscar, né? E tem como evitar, doutora? Não há uma forma de prevenção, infelizmente. Então é Da interessante que a pessoa tenha acesso à informação e que ela investigue o quanto antes com o dermatologista. Sim. No caso dessas que são relacionadas à autoimunidade, que ela faça pesquisas também de outras doenças autoimunes e que acompanhe com regularidade. Com regularidade. Tá certo, doutora Naira. Obrigada pela sua presença aqui no JM1. Veio grávida, né? Sair de casa. Tá pertinho. Obrigada pela sua presença. Eu As que grávidas agradeço. também podem sofrer, doutora. A gente vê, tem um Sim. mito do cabelo super bonito grávida e Geralmente depois... na gestação aumenta o volume, mas é comum que no pós-parto haja um eflúvio telógeno, que a gente chama, é fisiológico. Sim. Ele tende a se resolver sozinho. Apenas uma queda temporária. Exatamente. Tá certo. Obrigada pela sua Obrigada a você. presença aqui Até no mais. JM1.